Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, mais uma vez, neste sábado, em 107,5, também aqui nos nossos canais digitais, tanto no YouTube como no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Apresentação de Matheus Mitterer, produção de vídeo, o Misael Lima e também o Murilo Batista Brolo. E na produção de áudio, Paulo Barbosa. Direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida. E no programa de hoje eu recebo o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar de Herval do Oeste, Major Garcês, ele que assumiu recentemente, então, o comando do policiamento aqui da nossa região. Primeiramente, Major, obrigado pela sua presença aqui nos nossos estúdios. Falando um pouquinho, né, sobre a sua ascensão agora ao comando do 26º Batalhão, você que já tem até uma certa experiência aqui na nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Líder. É uma satisfação muito grande poder estar aqui e compartilhar, né, um pouco da nossa vivência dentro da caserna e falar um pouquinho sobre o nosso comando, né, que iniciou há 1 mês e meio aí. Estamos trabalhando em prol da nossa sociedade. Major, contando um pouquinho da sua história, como é que o senhor chegou a oficial? A gente estava conversando um pouco antes do programa. Você foi, inclusive, praça no estado já e começou como oficial depois. Exatamente. Então, iniciei lá no ano de 1996, julho de 96, portanto, quase 30 anos já na atividade, né? Ingressei na Polícia Militar lá em Joinville. Fiquei 13 anos em Joinville. Nesse interim, eu fiz a faculdade de Direito, fiz pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal, fui me capacitando visando a ascensão na carreira, né? Em 2009, obtive êxito no concurso de oficial, primeira turma com a exigência de bacharelado em Direito, e então conseguimos ser aprovados no concurso, e aí ingressei no curso de formação de oficiais, fiquei 2009, 2010 em Florianópolis, fazendo a academia, e logo após fui designado para vir trabalhar em Herval do Oeste. Aí permaneci um ano e pouquinho em Herval, e fui nomeado para trabalhar como comandante da 2ª Companhia em Capinzal. Aí fiquei 11 anos lá em Capinzal, né, desenvolvemos um trabalho lá, uma missão que foi me dada era de construção de um quartel, conseguimos cumprir nossa missão lá em Capinzal. Aí logo após vim para trabalhar junto ao Comando Regional, 10º Comando Regional, fiquei quase 3 anos ali, e agora, 1 mês e meio aí, fui designado a comandar novamente o 26º Batalhão de Polícia Militar, Herval do Oeste, que tem competência aí de 22 municípios. Então, toda a nossa área aqui, desde Água Doce, Ibicaré, Piratuba, Ipira, Brunópolis, Vargem Bonita, né, apontando os limites aí, todo esse meio aí são 22 municípios que fazem parte da área do 26º Batalhão. É um território bastante grande, né? Sim, um território bastante extenso aí para a gente tá cuidando, né? Major, como é que funciona? O senhor entrou como aspirante, então dentro do quadro de oficial, veio Herval do Oeste como aspirante. Isso. Aí isso. foi a 2º tenente já em Capinzal. Não, fui a 2º tenente ainda aqui. Chega, quando você termina o curso de formação de oficiais, são 6 meses de aspirantado, chamamos como um estágio, né? Estágio probatório. E após esse estágio, ele é promovido a 2º tenente. Depois vem a promoção de 1º tenente, depois vem a promoção de capitão, major, e aí depois ainda tem mais o posto de tenente-coronel e coronel ainda acima a serem alcançados, né? Então o senhor ficou lá de 2º tenente a major? Até major eu fiquei lá em Capinzal. Sim. Bastante tempo, né? 11 anos. Bastante tempo, foram 11 anos. E como é que você viu a estruturação lá em Capinzal, sob o seu comando?
Entendo que fizemos aquilo que estava ao nosso alcance, né, para melhorar e sempre trabalhar em prol da população, né? Eu acredito que tenhamos feito um bom trabalho, inclusive em razão dos feedbacks que temos lá, né, sempre o carinho das pessoas, o bom relacionamento com todas as instituições, eu julgo isso muito importante, né? Uhum. Isso aqui nós mantemos isso tanto com as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros, né? Os demais órgãos públicos que sempre nos apoiam, Ministério Público, Judiciário, Receita Federal, Tiro de Guerra. Então, todos nós trabalhamos juntos, né, para dar uma boa qualidade na segurança para a nossa população. Aí logo depois o senhor veio à 10ª região, né? O 10º comando, que comanda então o 26º e o 15º de Caçador. Exatamente. A área da 10ª região são 35 municípios. Uhum. Então já envolve todo o batalhão lá de Caçador, né? Os 9 municípios de lá e toda a área da Companhia de Videira, Companhia de Fraiburgo, batalhão de Caçador propriamente dito. Então tem todo o meio oeste aqui comandado pelo 10º Comando Regional, hoje na pessoa do Coronel Raul Assunção. Como é que partiu o convite, então, para assumir o 26º? Acredito que em razão do histórico, né, e de Aham. eu ser também o mais antigo, diria, a nossa antiguidade se dá em razão do nosso posto, né? Sim. Então, de ser o mais antigo, ter prestado um trabalho lá em Capinzal, acredito que em razão da referência, tive o aval do Comando Regional, juntamente com o comandante-geral da corporação, para exercer a atividade de comando do 26º Batalhão. Como é que você vê essa substituição, né? Você substituiu o comandante, né, até pouco tempo atrás, que era o Ronaldo Branco, hoje é coronel da reserva. Isso. Tenente-coronel, na época, né, Ronaldo Branco também, um grande amigo pessoal, tenho muita estima, admiração pelo Coronel Ronaldo e pelo brilhante trabalho que ele tem, que ele faz, o relacionamento dele com toda a tropa que está sob sua subordinação. Então, o Coronel Ronaldo dispensa comentários aqui, né? Para mim é uma pessoa fantástica. E substituir, na verdade, eu só estou dando sequência ao trabalho que ele já vinha desenvolvendo, né? Uhum. Então, ninguém é insubstituível, claro, Uhum. mas cada um tem uma forma de trabalhar, mas eu diria assim que o nosso trabalho é justamente resquício daquilo que já vinha sendo desenvolvido. O corpo de oficiais, né? Nosso corpo de oficiais ali no batalhão é o mesmo, com o incremento agora de um aspirante, o aspirante Ortigari, que chegou há 2 semanas aí, vai compor a nossa equipe. Então, o trabalho já vinha sendo desenvolvido e nós, claro, estamos implementando algumas outras atividades em razão da demanda, né? Vale aqui já citar a questão dos motofretistas, a perturbação, o barulho, o desrespeito às regras de trânsito, né? Então, houve essa demanda logo após que eu assumi o comando. Uhum. Então, não é que o comando anterior não teria visto Sim. isso ou coisa e tal, mas muitas situações nós vamos trabalhando com a demanda. Então, veio esse apelo aí da população para que tomássemos alguma medida diferente e, em razão disso, foi elaborado ali pelo Corpo de Oficiais, foi elaborado um plano de trabalho, o qual nós estamos colocando em prática aí, né? Já tivemos reunião com o CDL, tivemos reunião com os fornecedores principalmente de alimentos, né? Mas todos aqueles que trabalham com o serviço de moto-entrega, não apenas restaurante, né? Sim. Existem lojas de peças, verdade. vários segmentos aí trabalham com o motofrete. E também, na semana passada, inclusive, tivemos a reunião com alguns motociclistas, né? Principalmente aqueles que trabalham com a atividade de motofrete. Mostrando para eles tudo aquilo que é exigido, tudo aquilo que é obrigatório para o serviço de motofrete e que nós temos aí a competência e a atribuição em razão de Código de Trânsito, em razão de Constituição Federal, para fazer essa fiscalização, né? Então, nós precisamos, como eu comentei com eles, precisamos mudar. Isso é
visando a preservação da vida dessas pessoas, dos próprios motociclistas aí, né? No dia a dia a gente sempre acha que com a gente não vai acontecer, mas depois que você foi vitimado ali, num acidente de trânsito, numa situação, poxa, muitas vezes a situação ali, o acidente pode ser fatal, né? E as pessoas que estão te esperando em casa, né, comentei com eles, existem filhos, existem esposas, esposos que estão esperando a pessoa, ou pais, né, que estão esperando aquela pessoa voltar para casa. Então, nosso trabalho voltado é também para perturbação, mas para preservação da vida do próprio motociclista. Major, ninguém quer impedir ninguém de trabalhar, né? Muito pelo contrário, mas são regras para um trânsito fluir de forma tranquila. Muitas vezes também a questão noturna, né? Outra coisa que vocês estão observando é a questão do escapamento das motocicletas, né? Muitas vezes também acabam gerando um certo transtorno para pessoas. Veja bem, né, Matheus? Algumas situações eles vêm, inclusive com a desculpa, a gente coloca o escapamento para ser visto. Foi o que eu comentei com eles. Ser visto, você sabe, você fez uma habilitação para pilotar uma motocicleta, né? Você estudou para aquilo e, consequentemente, você sabe o teu lugar na via pública, né? Então, o ser visto não é porque você usa um escapamento barulhento que você vai ter ser visto ali no trânsito, né? Você tem que respeitar as regras de trânsito. E isso é o que nós temos visto em toda a população, a falta de respeito, né? A falta de respeito às regras. Infelizmente, indiferente de classe social, eu fico muito triste, assim, chateado, de às vezes passar em frente a um colégio renomado na cidade e ver lá que o pai simplesmente estaciona na vaga do deficiente físico para levar, liga o alerta, né? Parece que não, liguei o alerta aqui, eu tô invisível, né? Eu ligo o alerta e vou lá levar meu filho lá na escola. É a educação que você não tem e que está passando para o teu filho também. Quer dizer, isso realmente chateia, né? E quando a gente chega lá, infelizmente, se uma viatura passa no local e flagra a situação de irregularidade, ela é obrigada a fazer a autuação. E daí, poxa, a polícia... Pô, não foi a polícia, né? Eu cito um exemplo, num curso que participei, de uma pessoa, de um coronel, que foi fazer uma viagem para o Japão. E lá ele conversou com policiais, né? Via de regra, a gente vai para algum lugar, você acaba querendo saber como é o trabalho da polícia lá. É o assunto do nosso interesse, né? Assim como vocês devem querer saber como funciona a imprensa em outro município e tal. Esse coronel conta que ele, lá no Japão, ele foi querer saber como era o serviço de guincho, né? E aí perguntou para um policial lá, disse assim, o que acontece se alguém estacionar naquela vaga ali? E o policial olhou para ele, mas ali é proibido. Daí ele falou, tá, mas se alguém estacionar ali... Não, ali ninguém vai estacionar, ali é proibido estacionar. Ou seja, o povo é educado. Não precisa ter o guincho, não precisa ter a polícia multando, né, autuando, para o cara respeitar a regra. Quer dizer, é questão de respeito. É um povo diferenciado, né? Exatamente. Você viu na Copa agora, Major? Eles limparam a arquibancada que eles estavam inteirinha. Sim. Eles não deixaram um papel de bala. Então, muito disso, estamos muito aquém, né, de chegar a esse nível de respeito, de educação e entender que todos nós fazemos parte do trânsito e que eu sou responsável pela tua segurança, que você é responsável pela segurança do pedestre, que todos nós, né, num contexto, somos responsáveis pelo trânsito. Então, quando isso acontecer, né, eu acredito que aí sim haverá uma mudança, mas eu acho que estamos ainda longe dessa situação, justamente porque se o próprio pai ali, né, que muitas vezes tem conhecimento, tem condição, já está passando para o filho dele que não, mas é rapidinho, eu vou deixar aqui e tal, a criança está vendo isso, né? Então, eu acredito que precisa muito nós mudarmos comportamentos para termos aí uma qualidade de vida, um trânsito melhor. E é claro, nesse sentido, então, a questão dos escapamentos não é por causa do barulho do escapamento que você vai ser visto. E além disso, né, por vezes, quando abordamos um cidadão desse, daí ele vem, mas eu estou trabalhando.
Gente, Você nós tá... também estamos trabalhando, né? E o teu trabalho não dá o direito a você perturbar o descanso de quem está no horário de folga, né? Então, realmente, assim, ó, precisa muito nós evoluirmos nesse quesito aí e, infelizmente, tem que entrar a Polícia Militar com a autuação, né? Que eu comentei com eles também, quanto demora para você juntar ali R$ 200, vamos dizer, uma infração grave, né? R$ 200. E uma gravíssima, que daí já vai para R$ 1.500. Uma ultrapassagem na ponte, uma ultrapassagem em local proibido ali, né? Poxa, quanto tempo de trabalho você tem que desenvolver para poder juntar esse valor, né? Para ganhar o quê? Quanto tempo você ganhou? Segundos, muitas vezes, né? Então, realmente, digo assim, ó, não vale a pena. Então, não é pela polícia estar autuando e pela polícia estar fiscalizando, mas é pelo respeito às outras pessoas. A tua família está no trânsito também, os teus pais, né? Teu filho vai estar no trânsito. Será que você vai ficar feliz se acontecer um acidente por uma imprudência de um motorista, de um motociclista que fez uma ultrapassagem pela direita, pela esquerda, ou em local, né, uma ultrapassagem forçada, ou que estava no excesso de velocidade e não respeitou uma faixa de segurança? Será que você vai ficar feliz se isso acontecer com um familiar teu? E a gente sempre pensa que não vai acontecer com a gente, né? Mas, infelizmente, somos humanos, somos passíveis de erros. Ninguém é super piloto, porque não adianta, eu posso dirigir muito bem, mas eu tenho que contar com o comportamento de outra pessoa. Às vezes eu estou ultrapassando pela direita, eu não sei se o motorista do carro viu que eu estou ultrapassando pela direita. E geralmente Além de não... ser proibido, Sim, né? porque Porque o geralmente motorista não olha, ele olha para o esquerdo. Né? Exatamente. Então, são diversas situações ali que eu tenho que levar em consideração para... e aí dizer que o escapamento vai me fazer ser visto. Não, se eu respeitar, cada um no seu lugar, né? Todos nós teremos aí um trânsito mais seguro. Então, o nosso objetivo, mais uma vez, não é indústria da multa, não é arrecadar, não é diferente do que algumas pessoas pensam, o policial ganha pela quantidade de multa que faz. Nós não ganhamos R$ 1 por multa nenhuma. Né? Porém, nós temos a nossa obrigação constitucional de preservar a ordem aí, né? A ordem pública e proteger a vida das pessoas. Então, é nesse sentido que nós precisamos aumentar a nossa fiscalização. Eu sempre digo que, infelizmente, né? A educação do adulto é no bolso, né? Mas, como eu já mencionei, não gostaria, esses 1.500, daqui a pouco a pessoa pode aproveitar um final de semana com a família, né? Fazer uma coisa diferente, tem que ir lá pagar uma multa que foi ele mesmo que fez uma coisa que não precisava, né? Nesse assunto, Major, ponte Emílio Balgardi, há como é que se diz, os motociclistas acham que o meio é deles, não é? Assim, Matheus, via de regra, não é, né? A gente sabe da dificuldade que tem o trânsito aqui em Joaçaba, nós temos poucas vias de escoamento, nós sabemos, né, que há essa dificuldade aí, não vamos também, acredito que muitas vezes até a questão de bom senso, né? Sim. Tem motoristas que dão lado para ele passar. Não, eu vou à direita sempre. Não invadiu a pista contrária. Existe uma linha divisória na ponte, né? E o motociclista não invadiu a linha contrária. Via de regra, não há essa, né, fiscalização tão intensiva dentro daquele... poxa, mas existem os abusados. Realmente existe o cara que está ultrapassando e já vem o outro ultrapassando ainda na outra linha, né? Realmente são situações assim que obrigatoriamente não tem como deixar passar. Então, se for flagrado nessa situação, com certeza vai ser autuado. Né? Então, há digamos assim, um bom senso entre motoristas e motociclistas em cima da ponte. Sim, sim. Eu tenho um bom senso, eu sempre venho mais à direita. Outra situação que vale destacar aqui, né? O trânsito estando praticamente parado e o motociclista que está fazendo essa ultrapassagem sem invadir a pista contrária lá, também devagar.
Não precisa ser a 80 por hora em cima da ponte, ultrapassando, fazendo a loucura ali, né? Então, tudo isso é levado em consideração, né? Mas muitas vezes eu reparo, porque eu sempre coloco a direita, obviamente, deixo o corredor livre, não tem problema nenhum, não vejo problema nenhum. Mas muitas vezes tem um caminhão. Sim. E o motociclista fica buzinando, como se fosse dele. Não é. Vale destacar, a lei, o que é o Código de Trânsito estabelece o que é proibido ultrapassar em ponte. Pontes são locais proibidos de ultrapassagem. Foi como eu falei, bom senso, né, do motorista, do motociclista que está fazendo a ultrapassagem, né, e do policial que verifica. Mas se formos levar ao pé da letra o que diz a lei, é proibido ultrapassar em ponte. Então não é um direito do motociclista fazer essa ultrapassagem, certo? Realmente não é um direito dele, né? Houve ali uma questão de educação, talvez, para dizer assim, poxa, eu entendo que você com a tua motocicleta não precisa ficar na fila que eu estou aqui, né? Então você pode passar, mas com toda a segurança, com questão de, né, devagar ali, para que não haja nenhum risco de acidente ou colocar a vida de terceiros ali também em risco. E pela direita, de jeito nenhum, né? Jamais, jamais, né? Justamente isso. A maioria dos veículos fazem o quê? Dão lado esquerdo para que o motociclista possa fazer a ultrapassagem, né? Devagar ali, com toda a cautela. Até porque há pouco tempo atrás nem espelho direito existia, né? Exatamente. Os veículos mais antigos não era obrigatório o retrovisor do lado direito. Major, uma outra questão que envolve trânsito é essa alta tendência que vem ocorrendo de ciclomotores, na verdade, né? Elétricos. Perfeito. Como é que os senhores vão poder fiscalizar? São regras diferentes? Como é que funciona essa questão? Matheus, primeiramente, assim, ó, existem duas situações. Uma delas é que há uma necessidade de regulamentação por parte dos municípios. O município é o dono da via pública, né? O município é o dono das vias de trânsito municipais. Então, quem exerce autoridade na via pública pode trancar, não pode, não é o diretor de trânsito, certo? Então, há uma necessidade de regulamentar o fluxo dos veículos, sejam eles os autopropelidos, que são aqueles com uma potência menor, alguns quesitos ali, né? O Código de Trânsito estabelece velocidade menor que 32 km por hora, diferença do autopropelido para o ciclomotor. Então, o autopropelido não exige a CNH, qualquer pessoa pode pilotar, não exige o uso de capacete, então são várias situações ali que diferenciam do ciclomotor, né? O ciclomotor já atinge velocidade maior que 32 km por hora, os watts ali acima de 1000 watts já é considerado ciclomotor, então esse precisa o emplacamento, precisa o capacete, precisa a carteira de habilitação, ou a CNH ou a ACC, né? A autorização para conduzir ciclomotor, então são totalmente diferentes ali as situações. Então, essa é uma situação, precisa essa regulamentação por parte do município. A outra situação é aquela em que você, não sei se você é pai, tem filho e tal, né? Às vezes filho adolescente, criança para adolescente ali, você daria um ciclomotor para o teu filho transitar na via pública? Não. Sem capacete? Não. Sem conhecer regras de trânsito? Cortando pela contramão, várias situações que a gente observa assim. Então, volta lá a questão do quê? Da educação, do respeito, daquilo que eu estou dando para o meu filho, né? Meu filho não tem condições, não teria condições de estar transitando na via pública com um ciclomotor, ele não conhece as regras de trânsito. Então, não é dizer assim, é responsabilidade da polícia, é responsabilidade do município, não. Responsabilidade, muitas vezes, é do próprio pai. Né? Muitas vezes quer mostrar porque tem status, que tem dinheiro. Eu comprei um veículo elétrico pro meu filho. Ou às vezes até na inocência, achando que está beneficiando, ou está tirando uma responsabilidade dele. Meu filho vai para a escola, vai com o ciclomotor, com o autopropelido.
Porque ciclomotor já tem que ter mais de 18 anos, tem que ter CNH. Essa pessoa, tudo bem. Não vejo problema nenhum, ele conhece as regras de trânsito, vai respeitar, né? Vai usar o capacete. Mas a gente vê aí criança, Adolescente. criança às vezes, com menos de 12 anos ali, criança pequena, andando em, queira ou não queira, 32 km por hora é uma velocidade que se você cair, se você bater a cabeça, você pode vir até a óbito. Como aconteceu, tem alguns vídeos, inclusive, de situações de crianças que foram a óbito O em Rio de razão de Janeiro deu acidente, bastante coisa, em né? razão de acidente com autopropelido. Quer dizer, será que é responsabilidade da polícia? Será que é responsabilidade do município? Ou é do próprio pai que quis ou atender um pedido, ou da criança, ou para facilitar a sua vida, em vez de eu ter que levar o meu filho na escola, eu dou um autopropelido para ele ali e ele que se vire, né? Será que ele tem condições para estar transitando na via pública com aquele veículo? Não Né? tem. E muitas vezes sem nenhum cuidado, sem capacete, sem, né? Inclusive lá no bairro onde moro lá, houve já até reclamação do próprio grupo de filhos das pessoas, tem filho aí andando em alta velocidade, vai numa esquina ali, entra pela contramão. Por quê? Porque é inexigível até que eles tenham uma conduta diferente, né? Porque eles não conhecem as regras de trânsito. Não fazem curso de direção defensiva. Nada. Então, eles, fato de não conhecerem, muitas vezes levam eles a andar de qualquer jeito, achar que tá correto, né? Então, realmente, sim, eu acho que nesse quesito aí, vale, primeiramente, eu, como pai, como mãe do meu filho, da minha criança, do meu adolescente ali, será que é necessário mesmo eu entregar um veículo desses para o meu filho e dizer, vai, te vira, né? Então, realmente, existem esses dois pontos aí que têm que ser observados por todos antes de colocar um veículo desse na rua, certo? É claro, pega o adulto ali, que já tem uma CNH, que tem conhecimento de trânsito, que tem, né, não vejo problema nenhum, isso é economia, né, é questão de tempo tá bom e tal, mobilidade, realmente facilita muito a vida, né? Mas a gente vê muita infração, muita situação aí perigosa sendo cometida por criança, por adolescente. E eles, não foi a criança que comprou, isso foi o pai, foi a mãe, né? E aí eu atribuo realmente a culpa, se um dia acontecer alguma situação, você vai ter que entender que, pô, eu propiciei isso ao meu filho, né? E eu não entendo por que não há uma exigência, Major, de uso de EPIs nesse tipo de situação também, né? O capacete, principalmente, né? Isso é questão de legislação. Nós vemos, Sim. fizemos inclusive na última operação de trânsito que foi feita, foram abordados alguns veículos, todos autopropelidos, então são feitos testes ali na hora da abordagem, é feito teste, porque obrigatoriamente eles têm que ter velocímetro, então é feito o teste se ele atinge mais que 32 km por hora, né? Porque muitos vão lá e compram como autopropelido, e já vão lá, fazem a modificação, né? Tem isso também. Tem como fazer a modificação para o veículo atingir velocidade maior. Se nós abordarmos... Tunando o negócio? Exatamente, turbinando o motorzinho ali. Então, se nós abordarmos e constatarmos que o veículo atinge velocidade maior que 32 km por hora, automaticamente, né, o veículo vai ser retido ali. Por quê? Porque ele precisaria ser emplacado, o condutor precisa CNH, precisa do capacete, tudo é obrigatório, igual é um ciclomotor daí, né? Mas o autopropelido, alguns que a gente abordou, até conscientes assim de que, embora não seja obrigatório o uso do capacete, estavam com o uso de capacete. Mas é o quê? São pessoas de mais idade, né? Que não precisariam, poderiam estar transitando inclusive com a motocicleta ou com veículos, são habilitados, mas estão ali, como eu falei, para facilitar a vida em razão de deslocamento, em razão de custo e por aí vai, né? Mas, via de regra, pessoas que respeitam. Agora, a parte ali das crianças e coisa e tal, muitos andam, inclusive, sem o capacete. É um perigo, né? Triste. Eu falo pro meu filho muitas vezes, no banco de trás, coloca o cinto, pai, mas eu tô no banco de trás, não interessa, eu coloco o cinto porque o problema não é o pai, o problema não sou eu. Sim. E se vem um outro maluco contra?
Exatamente, Então, a gente tem que estar preparado para tudo, né? exatamente. Uhum. Infelizmente, a gente muitas vezes não está preparado, mas porque pode acontecer acidente, por isso chama-se acidente. Sim. Mas a responsabilidade do outro pode machucar alguém, né? Então, Um dos trabalhos que fiz dentro da corporação, no meu curso de aperfeiçoamento de oficial, foi exatamente a questão do uso de equipamentos de segurança, inclusive o cinto. Não adianta nada vir um veículo ultramoderno com 6 airbags, com 10 airbags, e você não está usando o equipamento obrigatório, que é o cinto de segurança, né? Então, estudos, né, mostram assim, casos de veículos que estavam numa velocidade até não tão alta. Veículos, se você olhar o dano que houve no veículo, você não acredita, né? Dano pequeno, velocidade baixa, consequentemente, mas a pessoa, né, o teu corpo projetado à frente, bateu com a cabeça na coluna do veículo e ficou paraplégica. força G, né? Né? Então, realmente, assim, ó, situação que não precisava, bastava ele estar com o cinto de segurança. Né? Então, muitas vezes a gente acha, não precisa, vou só ali na esquina. É o suficiente para vir alguém, cortar tua preferencial, né, um outro, e o acidente acontecer. Então, todo cuidado ali é necessário para que você possa estar transitando dentro de um trânsito seguro. Uma outra situação, né, Major, você falou muito na questão da educação, mas muitas vezes condutores não têm educação no trânsito, né? Principalmente nesses horários de pico que a gente chama, né? 7 da manhã, 1 da tarde, 6 da tarde, perto do meio-dia. Muitas vezes as pessoas, eu tenho pressa, eu preciso, e não respeitam, não dão vez. Veja bem, né, Isso Matheus? que nós moramos aqui, né? A Exatamente. gente tava conversando em off sobre São Paulo, Curitiba, Porto Isso. Alegre. Essas cidades é muito pior, né? Uhum. Às vezes é uma simples mudança de comportamento. 5 minutos antes, né? Poxa, tô indo para o meu trabalho. Se eu sair 5 minutos antes, né? Muitas vezes eu vou evitar todo aquele congestionamento, vou evitar toda aquela situação que, se eu não gosto de passar por aquilo ali, eu diria assim, o congestionamento, ele é resultado do progresso, né? As pessoas, nós temos aqui no nosso município um IDH excelente, né? O IDH considerando ali renda per capita, educação, saúde, tudo isso, né? Então é o progresso da nossa sociedade aqui, né? O índice de progresso social também muito bom aqui no nosso município, né? Os dados mostram isso e, em razão disso, as pessoas têm acesso, conseguem comprar um veículo, conseguem ter essa possibilidade aí de ir para o trabalho com um veículo próprio, né? Então, mas isso gera uma consequência. Esse desenvolvimento gera uma consequência, que é o trânsito, né? Temos praticamente aí um veículo por habitante, né? Se olharmos tanto Erval, Joaçaba, é quase que um veículo por habitante. Então, 2 corpos, isso é física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, nós vamos ter que passar pelo congestionamento. Então, muitas vezes a mudança de comportamento, eu sair um pouco antes, eu esperar um pouquinho mais no trabalho depois, eu sei que ninguém quer fazer isso, né? Mas se você não quer se sujeitar ao congestionamento, não tem o que fazer, né? Nós sempre estamos trabalhando, buscando ver melhorias, formas mas nosso relevo, as nossas cidades aqui têm essa dificuldade de escoamento, né? Então, em razão disso, nós precisamos nos adequar. Conversávamos antes ali que fui a São Paulo há poucos dias e às 5h30 da manhã tem congestionamento. Quer dizer, imagine, né, o horário que as pessoas às vezes têm que sair de casa para ir chegar no seu trabalho às 8 da manhã. São horas de congestionamento. Isso tudo é consequência, né, do desenvolvimento do país. Então, realmente, a gente precisa aí se adequar, né, ou mudar comportamentos para que possamos evitar aí esse tipo de situação. Não tem o que fazer. Realmente, via de regra, assim, o trânsito vai ser pesado mesmo nos horários de pico
em razão, inclusive, das nossas vias aí, né? Aquela velha expressão, né? Tá com pressa, levanta mais cedo, né? Acorda um pouquinho mais cedo e já vai dar diferença, né? Eu comentava que eu fui para chegar no aeroporto lá de Guarulhos e, né, quando eu estava indo, o trânsito não estava tão intenso assim, mas o tempo de eu ir lá, deixar as pessoas que estavam comigo e retornar, eu já visualizei a fila ali parada e tal. Quer dizer, são 10, 15 minutos de diferença apenas, né? E eu escapo de toda essa situação aí, né? Então, Impressionante. muitas vezes a gente vai ter que ir se adequando para que, se eu quero evitar o congestionamento, eu quero ou procurar, né, outra forma, outra via, que às vezes é um pouquinho mais longe, mas que eu não fique parado no trânsito, né? Major, a gente falou bastante sobre trânsito, mas eu gostaria de fazer um outro questionamento para o senhor. É correlação efetiva, a possibilidade de vir temporários já estão chegando? Como é que está essa questão? Sim, Matheus. Nós teremos então o início do curso de formação de policiais temporários na próxima semana, inclusive. Aqui? Estamos nos preparando para isso, né? Teremos uma escola de formação aqui no 26º Batalhão, outra escola lá no 15º Batalhão, então falando da área do 10º Comando Regional aqui. Então nós teremos, a partir da semana que vem, um curso de formação de policiais temporários aqui no nosso batalhão. Isso para nós realmente é muito importante, né? Via de regra, são policiais que vão ficar trabalhando na área do batalhão. Então, nós esperamos aí fazer essa formação eles têm aí uns 4 meses, a previsão de formatura é outubro, se eu não me engano. Então, durante esse período, eles estarão em curso de formação, então, né, não estarão atuando ainda na rua, mas logo após nós teremos aí um incremento do nosso efetivo aí para dar realmente um pouco mais de segurança à nossa população. Mas qual será a função desses temporários? É a mesma que o policial militar? Tem diferenciação? Não, eles têm por força de edital, né, por força de regulamento lá do policial temporário, algumas atividades diversas, eles serão empregados em funções diversas daquelas que a gente tem hoje. Então, mas voltadas realmente ao atendimento às pessoas, ao policiamento ostensivo em geral, né? Geral. Então vai policiamento de eventos, policiamento ostensivo, central de operações, né? O Copom ali. Então, serão empregados aí conforme estabelece o edital deles lá. Geralmente será o quê? Um militar e um temporário junto numa... Não temos ainda essa... Não, vamos na medida em que o curso vai ocorrendo ali, as orientações virão e nós estaremos aí, após a formatura deles, empregando conforme for possível, né? Conforme for possível, estaremos empregando eles no policiamento ostensivo geral aí. Major, antes de a gente encerrar, também gostaria de fazer uma pergunta com relação, né, a esse trabalho extensivo que vocês fazem contra o tráfico de drogas, né? É um trabalho que a Polícia Militar faz com excelência aqui na nossa região, né? Sim, conversávamos ontem que os policiais aqui do 26º Batalhão, de toda a área do batalhão, né, realmente são policiais dedicados, com profissionais. Ontem, inclusive, tivemos uma revitalização ali no batalhão, né, justamente para sempre estar trabalhando, aperfeiçoando o trabalho dos policiais, tanto atualizando com a questão da legislação, que nós somos obrigados a cumprir, mas também treinando, né, novas técnicas, porque o treinar é que vai levar você à perfeição. Então, os nossos policiais aqui trabalham nesse sentido, com profissionalismo, com dedicação, e os resultados são muito positivos, né? Estamos aí no ranking dos 10 municípios que mais fizeram prisões em razão de decorrentes de mandados de prisão. Nós fizemos diversas prisões aí em flagrante também, né? As respostas aos crimes são dadas, né? Teve um homicídio há poucos dias, logo em seguida, juntamente com a Polícia Civil, foi dada a resposta, todos os autores foram presos. Há poucos dias, um furto de uma motocicleta
né, que aconteceu. Minutos. A pessoa ligou lá para uma amiga, de novo, furtaram minha motocicleta, tal. A amiga já passou para os policiais e tal. Menos de meia hora, a motocicleta já estava recuperada. Então, isso eu preciso aí prestar a minha continência aos policiais militares e dizer da satisfação de comandar policiais que realmente estão comprometidos com o trabalho, né? Dando, sim, esse apoio ao comando. O meu comando vai ser de sucesso se esses policiais realmente fizerem, desempenharem a sua função da melhor forma possível. Então, a gente trabalha junto, né? A minha função é apenas de gerenciamento, de gestão, mas são eles, a rádio patrulha, o tático, a inteligência, que estão todos os dias aí, né? 24 horas por dia, esteja frio, esteja chovendo, estão nas ruas aí para garantir a segurança para a nossa sociedade. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. A ROCAM, a possibilidade de voltar? Nós dependemos de mais efetivo. Então, talvez com essa situação aí dos policiais temporários, né, nós vamos avaliando aí. Realmente é um trabalho bastante importante, julgo bastante importante. Que é uma Inclusive, resposta mais rápida, né? Sou rocaniano, né? Já fiz o curso da ROCAM, realmente acho um trabalho de suma importância aí e dentro das possibilidades a gente vai estar implementando. Inclusive ontem, conversando com um oficial ali, a gente comentou da gente começar a trabalhar para adquirir motocicletas novamente, né, para o batalhão, para que a gente possa estar disponibilizando, mesmo que de forma eventual, disponibilizando um policiamento com motos ali, porque faz a diferença, né, inclusive no nosso município aí, em razão dessa dificuldade de trânsito. Então a moto vai em qualquer lugar e com qualquer condição ali de trânsito, né? É um policiamento mais rápido, né? Sim. Acho muito importante e, como falei, é uma meta nossa aí colocar, nem que seja de forma eventual, colocar de novo para trabalhar o policiamento com motos. Uma outra questão é os eventos, né? Vocês também fazem com excelência, né? Segurança de eventos. Nós temos o carnaval, nós temos várias feiras, eventos grandiosos, né? Principalmente o carnaval, né? Um policiamento que vocês fazem... Geralmente não ocorre nada, nenhuma ocorrência, né, durante o evento. Exatamente. Então, o carnaval ele vem sendo... e a cada ano você vai melhorando. Se aconteceu algum erro nesse ano, no ano que vem nós vamos procurar sanar essa pane ali e prestar um melhor serviço. Porém, nós já temos aí, em razão às avaliações, né, de sermos o carnaval mais seguro. Então, isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos, né? O planejamento feito por toda a nossa seção operacional ali, e a execução em si, né? Como falei, os policiais dedicados, os oficiais na gestão do evento, e os resultados sempre são positivos. Então, o apoio que vem de outras unidades, nós, né, pegamos apoio de outros batalhões, seja Chapecó, São Miguel do Oeste, vários, o Caçador, Canoinhas, vários batalhões, Lages, que vêm aqui nos apoiar durante esse período. Então, realmente, o trabalho, eu julgo ser muito positivo e os resultados são plenamente satisfatórios, porque o número de ocorrências ele acaba sendo ínfimo, né? Major, obrigado pela sua presença e em nome do jornalismo da Líder, desejar uma boa sorte, né, no seu comando 26º, e que o nosso relacionamento seja estreito, como sempre foi, para a gente poder divulgar as ações da Polícia Militar e sempre levar a melhor e a correta informação para a comunidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradeço à imprensa que nos acolhe, que divulga os nossos trabalhos, que nos apoia, né? Eu sempre falo que a imprensa são pessoas formadoras de opinião, são pessoas que influenciam, sim, a vida dos ouvintes, né? E, consequentemente, se a imprensa nos auxiliar, se a imprensa nos ajudar a divulgar nossas ações, com certeza o nosso trabalho também ele acaba sendo mais eficaz, né? Mais uma vez, eu agradeço a parceria que tenho com todos os órgãos aí, temos as portas abertas, né? Tive
conversando esses dias com o delegado regional, com o delegado Sembranelli, o Ministério Público, o Judiciário. Então, essa união de esforços em prol da nossa sociedade, ela é que traz esse resultado, né? Nós temos aqui os índices nossos são baixos, né? Os índices comparando assim com o Estado, nós temos apenas para ilustrar aqui, né? Enquanto que a morte violenta, a nível de Brasil, ela é maior que 20 a cada 100 mil habitantes, né? No estado, gira em torno de 8 e Joaçaba, aqui, Erval do Oeste, em torno de 3,5. Quer dizer, são índices relativamente baixos, né, se comparado com outros lugares, com respostas, via de regra, né, as pessoas, autores presos, e condenação, né, em razão da denúncia do Ministério Público, do Judiciário, e a condenação efetiva. Então, tudo isso traz esses resultados positivos para nós. Pessoas que, às vezes, do crime organizado, que tentam se instalar, e nós já conseguimos efetuar a prisão. Então, tudo isso acaba sendo positivo para que nós possamos apresentar esses resultados aí para a nossa sociedade. Então, o meu agradecimento aí a esses órgãos públicos, prefeituras, né, tanto de Joaçaba, Erval do Oeste, e de todos os municípios da nossa atuação aqui. Então, todos eles são fundamentais para que a gente possa desempenhar um bom trabalho, certo? E principalmente aí, aos policiais militares, né? Mais uma vez eu preciso agradecê-los e dizer para eles que nós estamos juntos aí nessa batalha, visando preservar a ordem e proteger a vida das pessoas. Muito obrigado. Muito bem, obrigado então ao Major Garcês, ele que é o comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar aqui de Erval do Oeste. Esse foi o nosso Liberdade de Expressão, muito obrigado pela sua companhia e você sabe, no próximo sábado, mais um Liberdade de Expressão, sempre com assuntos relevantes para a nossa comunidade. Um abraço, gente, até mais, tchau, tchau.